E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar agora o módulo Fundamentos Pedagógicos e eu vou começar esse módulo com a primeira aula, né? A primeira parte de Fundamentos Pedagógicos e eu vou dar uma retrospectiva de maneira que vocês tenham uma ideia atualizada das discussões que giram em torno da educação, das teorias pedagógicas e espero que vocês gostem. Vamos começar? Bom, a primeira parte eu gostaria de fixar para vocês as ideias de Antônio Nova, que é um professor português bastante lido, e nessa parte inicial eu vou trazer algumas perspectivas que nortearam as discussões na educação entre a passagem do século XX para o século XXI, e um dos autores bastante referendados e também já foi citado em concurso é o professor Antônio Nova, né? Então, nessa perspectiva de desafios para o século XXI, logicamente isso tudo foi desenvolvido no século XX ainda, o Antônio Nova estabeleceu alguns pontos. Primeiro, que nós tínhamos traçado no século XX uma perspectiva de democratização da escola, ou seja, uma escola que fosse realmente para todos. Depois tínhamos, uma vez alcançada essa democratização e a massificação da escola foi basicamente conquistada na maioria dos países, pensávamos então numa educação, uma educação que ensinasse bem, uma escola que ensinasse bem. Uma escola que soubesse mediatizar esses conhecimentos, fixar alguns conhecimentos, que fizesse os estudantes pensarem. Bom, esse ponto, para o Nova, a gente ainda não conquistou. A gente ainda tem uma escola, uma educação muito tradicional, ainda muito calcada no início do século, ou na passagem do século XIX para o século XX. E um terceiro ponto, um ponto mais recente, um ponto de uma tomada do ano 2000 para cá, é uma escola que respeita a diferença. Então, o professor Antônio Nova, desses três pontos que basicamente foram estipulados para uma educação do século XX, só atingimos o primeiro, uma escola para todos, a democratização dessa escola. Uma escola que ensine bem e uma escola que respeite as diferenças, essas perspectivas ainda estão lançadas para o século XXI. Voltando a dizer que toda essa parte de perspectivar uma educação, uma escola para o século XXI foi logicamente pensado ainda no século XX, nessa passagem. Bom, então essas colocações do Antônio Nova são interessantes. Ele reconhece que essa escola foi democratizada, mas que ainda não ensina bem, ela ainda não produz desafios nesse pensar, ela ainda não estimula essas crianças ao conhecimento. E uma escola, então, que respeita as diferenças, ainda está mais longe ainda, temos escolas que ainda é uma concepção ainda também tradicional, e que muitas vezes esse processo de falta de tolerância, falta de aceitação, reconhecimento das diferenças, ainda pode ser entraves graves no processo educacional. Bom, na outra perspectiva, temos o relatório Delors, e esse relatório Delors foi constituído também nessa perspectiva de pensar a educação para o século XXI, logicamente no século XX. Esse relatório Delors estabelece 4 pilares para essa educação do século XXI, e é importante que nesse relatório Delors foi incorporado no PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, né? Teve sua versão final em 98, foi ele começou a ser divulgado em 96. Então, mas o PCN, Parâmetro Curricular Nacional, ele se fundamentou muito no relatório Delors, de Jacques Delors, que estabelece 4 pilares para uma educação contemporânea, se vocês quiserem, para uma educação do século XXI. Ou seja, uma escola que desafie, ou uma educação que desafie os estudantes a aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a conhecer. Vocês percebam que na introdução do Parâmetro Curricular Nacional, que eu coloquei lá no módulo de legislação educacional, isso vai aparecer, né? Ou seja, aprender a ser é aprender a se constituir enquanto pessoa. Aprender a fazer é aprender aspectos procedimentais, aprender a ter uma habilidade, aprender algumas técnicas, aprender algumas operações. E aprender a conviver seria uma educação cidadã,
uma educação que seja solidária, que seja fraterna, que pense na comunhão não só dos indivíduos, mas dos povos. E aprender a conhecer aquela perspectiva que deve ser estimulada a todo estudante, que a aprendizagem, o conhecimento é um processo contínuo a vida inteira. Bom, o Edgar Morin, então, escreve esses 7 saberes necessários à educação do futuro, numa perspectiva, então, de lançar algumas frentes, algumas metas para essa educação do século XXI. Bom, continuando as nossas perspectivas, agora um tanto quanto anterior, nós temos uma perspectiva do Cipriano Carlo Chesi. Essa perspectiva já apareceu em outros assuntos, em outros temas, principalmente no módulo que eu trabalhei a relação das teorias críticas e pós-críticas, né? Eu relacionei teorias educacionais e as metodologias de ensino. Então, esse quadro já até apareceu. Mas é importante a gente continuar pensando, além dessas perspectivas para o século XXI, quais foram os temas, ou ainda quais são os temas que suscitam debate na área educacional. Então, esse quadrinho é um quadrinho do Cipriano Carlo Chesi, daqui a pouco vocês vão ver mais teoria do Cipriano Carlo Chesi, e nessa concepção do Cipriano Carlo Chesi, ele vai analisar a relação da educação com a sociedade. E analisando essa relação da educação com a sociedade, ou se quiser, da sociedade com a educação, ele vê 3 tópicos, né? Vamos começar de baixo para cima. Uma visão ou uma relação da educação como redentora dessa sociedade, uma relação da educação como reprodutora dessa sociedade, ou uma relação com a educação sendo transformadora dessa sociedade. Vamos ver isso de perto, mesmo que eu já tenha tocado nesses assuntos, mas só para a gente ter um panorama geral desses aspectos que fundamentam a educação. Bom, o que seria então essa educação redentora da sociedade? Segundo Cipriano Carlo Chesi, é uma visão não crítica, é uma visão tanto quanto ingênua, que vai colocar na educação todas as mazelas sociais como se a educação fosse capaz de, sozinha, resolver todos os problemas da sociedade. E mais, ainda tem uma perspectiva que a educação vai cobrir ou vai ser a mantenedora de todos os postos de trabalho dessa sociedade que está aí. Ou seja, é uma visão extremamente não crítica, né, porque não vê os condicionantes que determinam muitas vezes esse sistema educacional e, além do mais, a perspectiva educacional é sempre suprir essa sociedade que, nessa visão redentora, funciona bem, não precisa ser transformada, apenas ajustada, e essa sociedade, essa educação, então, daria a mão de obra, qualificada ou não qualificada, para essa sociedade, uma mão de obra qualificada de uma educação da elite ocuparia os melhores postos dessa sociedade, uma educação não tanto qualificada, os postos intermediários, e uma educação ainda um tanto quanto inacabada ou incompleta, os postos mais baixos da sociedade. Então, essa visão redentora da sociedade, por Cipriano Carlo Chesi, é uma visão não crítica, porque não vê a relação da sociedade e educação como uma relação conflituosa, e muitas vezes essa educação subserviente à sociedade na questão dessa sociedade de consumo, meritocrática, individualista, ou seja, essa sociedade que vai tentar manter o seu status quo e essa sociedade com seus postos dominantes, essa sociedade vai querer, então, condicionar essa educação. Então, essa visão redentora da sociedade é uma visão romântica, ela não vê esses problemas conflituosos, por isso que ela é considerada não crítica e também ingênua, porque acho que a educação é capaz de resolver todos os problemas da sociedade, e ainda mais, a função da educação, o papel da educação é suprir as necessidades dessa sociedade, que vai muito bem, não precisa ser transformada. No segundo momento, a reprodutora da sociedade é uma concepção, segundo o Cipriano Carlo Chesi, pessimista, né? É uma visão, sim, crítica, mas é chamada de crítica reprodutivista. E por quê? Eu também já coloquei isso lá no módulo de Teorias Educacionais e Educação Física, porque essa função crítica reprodutivista foi fundamentada muito num livro chamado A Reprodução, de Bourdieu e Passeron, né? Esse livro foi publicado em 1970, também aqui no Brasil, em 1970. E o que vão dizer Bourdieu e Passeron?
eles vão dizer o seguinte: olha, em qualquer sociedade a função da educação é exatamente reproduzir os interesses da classe dominante, seja ela qual for, de direita, de centro, de esquerda. O papel da educação em qualquer sociedade, segundo os autores, é exatamente reproduzir os interesses e os desejos dessa sociedade dominante, desse governo que está no comando dessa sociedade. Por isso que era chamada, essa relação educação e sociedade é chamada pelo Lukács de reprodutora da sociedade, ou seja, o papel da escola é reproduzir os interesses da classe dominante. Por isso ele vai dizer que é uma visão pessimista, porque não vê possibilidade de transformação. É uma visão crítica, mas reprodutivista, porque vai achar que qualquer sistema educacional vai ter o papel de reproduzir os interesses da classe dominante, que estará no poder naquele país, naquela situação. Né? E o terceiro tópico, esse aí que a gente começa, essa relação transformadora da sociedade, o Lukács vai dizer que ela é uma concepção mediadora, é uma visão crítica, mas é uma revisão crítica que não é a reprodutivista, é uma visão crítica um pouco mais otimista, porque entende que o papel da educação na sociedade é realmente fazer esse processo de transformação social. Não ela sozinha, por isso que é uma concepção mediadora. A educação tem um papel de transformar a sociedade, uma sociedade mais justa, mais democrática, menos desigual, mas ela não vai fazer isso sozinha, por isso que é mediadora, mas é um caminho pelo qual essa sociedade vai poder transformar. Né? Paulo Freire, que nós estamos agora em 2021 comemorando o centenário, ele vai dizer o seguinte: olha, a educação sozinha não transforma a sociedade, mas nenhuma sociedade é transformada também sem alguma participação da educação. Ou seja, então, participação da relação educação e sociedade é uma educação transformadora, numa perspectiva de sempre buscar uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática. Né? Ela tem uma visão crítica porque entende os condicionantes políticos que muitas vezes determinam o sistema educacional, enquadram esse sistema educacional. Então é preciso que essa educação ela seja crítica e sempre questionadora desses entraves, numa perspectiva de sempre superar esses problemas. Então ela é uma visão mediadora da sociedade, porque entende que a sociedade vai precisar de ajuste, a sociedade ainda é muito injusta, meritocrática, desigual, né? Individualista. Então uma educação tem que ser uma educação transformadora, com a ideia de essa sociedade ser um tanto melhor. Vou lembrar de novo Paulo Freire, que ficou muito na minha cabeça até por causa do centenário, precisa ser lembrado desse pensador importantíssimo da educação. O Paulo Freire vai dizer assim: por que a educação precisa ser crítica? A educação precisa ser crítica para o reprimido, quando chegar ao poder, não virar o pior repressor. Então a educação tem que ser crítica por isso, para que as pessoas tenham uma conscientização de uma perspectiva transformadora da sociedade, uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática, e não uma sociedade ressentida, uma sociedade de vingança, etc, etc. Então, por isso que o Paulo Freire vai defender a visão crítica da sociedade. Então, entenderam? É uma concepção lá de baixo, retentora da sociedade, ingênua, não crítica, uma visão reprodutora da sociedade, de uma crítica reprodutivista, mas não é isso que o Lukács pensa, nem os adeptos da perspectiva crítica. A visão transformadora da sociedade, sim, mesmo entendendo que a educação sozinha não transforma essa sociedade, mas entendendo que ela faz uma parte importante nesse processo de transformação, na busca de uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais democrática. Falou? Bom, vamos continuar. Então, o Lukács, ele vai apresentar nesse livro Filosofia da Educação, tá? Essas perspectivas de transformação da sociedade. Eu boto aí para vocês terem um trabalho. Né? Então, a educação como redenção concebe a sociedade como conjunto harmônico, com os desvios mais à margem do todo, uma sociedade que precisa apenas de um ajuste. Essa educação redentora da sociedade integra os indivíduos a um todo social, estando voltado para formação da personalidade individual, suas habilidades, valores éticos, né? Necessários a essa boa convivência social, já que nessa visão redentora a sociedade vai muito bem. É uma instância exterior à sociedade, isso é importante, esqueci de falar, né? E tem a finalidade de adaptação do indivíduo à sociedade. Né? É um modo ingênuo de compreender realmente a educação. A educação como reprodução, que eu falei que é baseada no livro que tem o mesmo nome, A Reprodução, né, de Bourdieu e Passeron, afirma que a educação faz parte da sociedade, mas com a função, com o papel de reproduzir os interesses dessa classe dominante. É uma instância dentro da sociedade, não fora, como pensa a redentora, né, mas está a seu serviço. Não redime suas mazelas, apenas a reproduz.
implica em afirmar que a educação, como elemento da própria sociedade, é determinada pelos seus condicionantes. Então vai dizer o Lucchesi, enquanto a retentora é não crítica, a reprodutora é crítica reprodutivista. Bourdieu, que vai, né, um dos autores do livro, não pretende estabelecer um modo de agir, mas demonstrar como a educação age. Numa perspectiva da educação transformadora da sociedade, é compreender a educação como mediação de um projeto social possível, que nem regime, nem só reproduz, mas serve de meio ao lado de tantos outros para realizar um projeto de uma sociedade mais justa, mais democrática, mais igualitária. É possível compreender a educação dentro dessa sociedade, com seus determinantes políticos, sociais e econômicos, mas com a possibilidade de agir na direção da sua democratização. Então, conclusão, né? Aí já palavras do Lucchesi que eu estou falando para vocês. A redentora é otimista, a reprodutivista é crítica, porém pessimista, e a tendência transformadora é crítica, mas recusa-se tanto ao otimismo ilusório da redentora, quanto ao pessimismo imobilizador da reprodutora. A transformadora tenta compreender a educação com seus condicionantes e agir estrategicamente para a sua transformação. Então, aí estão alguns autores, a gente vai falar daqui a pouco do Dermeval Saviani e também do Tomás Tadeu da Silva no final do curso, ou seja, é interessante também conhecer, né, os autores que a gente está falando. Né? Então, Cipriano Lucchesi, Dermeval Saviani e Tomás Tadeu da Silva são autores que constantemente estão sendo referendados nos concursos públicos. Vamos continuar, então, com a perspectiva agora do Dermeval Saviani. Né? Nesse livrinho aí, Dermeval Saviani divide essa análise da educação na sociedade em duas correntes, não críticas e críticas reprodutivistas. É nesse livrinho Escola e Democracia que o Dermeval Saviani tenta fazer um resumo do livro do Bourdieu e Passeron, A Reprodução. Né? E aí ele vai colocar que, na verdade, a perspectiva não crítica e crítica reprodutivista estaria dividindo mais ou menos as teorias educacionais. A teoria tradicional, a pedagogia nova, a pedagogia tecnicista seriam não críticas. E as críticas reprodutivistas são as teorias que estão lá no livro do Bourdieu e Passeron. A teoria do ensino como violência simbólica, a teoria da escola como um aparelho ideológico do Estado e a teoria da escola dualista de Stabler. Né? Então, vamos lá. Ele faz uma síntese da obra, já falei, do Bourdieu, apresenta o problema da marginalidade, ou seja, 50% das crianças em idade escolar sem acesso à escola. Lembro que esse livro lá do Saviani é da década de 80, ainda tem muita gente fora da escola. A teoria, nós melhoramos muito esses índices atualmente. A teoria tradicional não crítica tem o papel de transformar súditos em cidadão, né? Redimindo aos homens seu duplo pecado, ignorância e miséria moral e política. Então, essa teoria tradicional e não crítica tem aquela ideia de que a educação vai suprir a sociedade de tudo, inclusive da ignorância e da miséria moral e política, nessa visão de educação redentora. Né? A escola nova tradicional mantinha a crença da equalização social, reformando a escola tradicional. Essa é a ideia da escola nova. A tecnicista rompe com a ilusão escola novista e busca novas técnicas de ensino, microensino, teleensino. A crença da tecnicista é no processo, nos procedimentos. Né? Então, enquanto a escola nova tentava romper com a escola tradicional, né, e achava que através da educação se teria uma equalização social, teria a redenção da ignorância, da miséria moral e política, né? A tecnicista critica tanto a tradicional como a nova e vem, a partir da década de 50, 60, com a ideia de um gerenciamento por objetivos, uma concepção tanto quanto gerencial da escola. Isso até hoje persiste, né? Então, o tecnicismo, até o novo tecnicismo educacional, ele busca muito dessa concepção de escola uma concepção tanto quanto empresarial, né? Numa perspectiva dessa escola ser bem gerenciada através de metas, objetivos, etc. Isso a gente percebe, só que a gente chama isso de neotecnicismo. Essa escola tecnicista aí vem na década de 50, 60, etc. Né? Bom, qual é a teoria da violência simbólica? Que está o livro lá do Bourdieu e Passeron. Toda sociedade estrutura-se com um sistema de relações de força material entre grupos e classes. A função simbólica tem o papel de reforçar o papel simbólico na questão da dominação e a legitimação do poder dominante, uma dominação econômica e cultural através da educação. Então, essa escola da violência simbólica seria que essa escola educaria as crianças de uma concepção de submissão, de dominação, né? E seriam bons cidadãos consumidores, né? Mesmo que sejam de classe
mais baixa, mas seria um consumidor sempre tentando consumir mais a partir mesmo da sua classe baixa. Então, era uma escola que ia impor ideias, a questão do imaginário é muito importante, né? Essa função simbólica. Essa função simbólica tem a ideia de revolução as classes, que a classe trabalhadora vai melhorar um pouquinho de vida, mas nunca vai conseguir sair daquela classe baixa, que a classe média, mesma coisa, e a classe dominante também mantendo seu papel. Ou seja, é uma história, é uma escola e uma teoria pedagógica que vai manter todo mundo nos seus lugares, né? Teoria da escola como aparelho ideológico do Estado é de Louis Althusser, né, que vai dizer que na estrutura dessa sociedade capitalista tem um aparelho ideológico religioso, escolar, familiar, jurídico, político, sindical, de informação e cultural. Vai existir uma diferença entre aparelho repressivo, né, do aparelho ideológico, que é o exército, a polícia, etc. E o ideológico, que é a materialização da ideologia. Então, ele diferencia, né, aparelho repressivo de um aparelho ideológico do Estado, porque vai dizer que o ideológico vai manter exatamente essa ideia aí simbólica que o Bourdieu falou acima, é a materialização da ideologia. Então, os centros religiosos, a escola e a família, toda essa concepção vai ser também com essa mesma dominação econômica e cultural, e ela vai também acabar reforçando os interesses dessa classe dominante, né? A mesma coisa o jurídico, que com as suas leis e com as suas imposições também vão reforçar essa ideia de uma sociedade de classes, e com a ideia do poder dominante amalgamando todos esses processos. E a mesma coisa, o político vai ficar sempre de acordo com o interesse da classe dominante, o sindical, e de informação e cultural. Ou seja, a ideia de aparelho ideológico do Estado é que essas estruturas religiosas, familiares, jurídicas, elas promoveriam ideologias para manter a sustentação dessa classe dominante, né? Que ela vai dizer, a materialização da ideologia. O aparelho ideológico do Estado é como se essas estruturas fornecessem maquinário ideológico para manter a sociedade tal como ela é, né? É um aparelho de fixação através desse processo. A teoria da escola dualista de Stabler é bastante interessante, que o Stabler vai dizer o seguinte: numa sociedade capitalista existe claramente duas escolas. A burguesa e a proletária. A burguesa tem tudo, nada falta. E a proletária, tudo falta, nada tem. Então ele vai dizer, numa sociedade capitalista se percebe duas escolas bem divididas. A da elite, que nada falta, tudo tem, e da classe trabalhadora, que nada tem, tudo falta, né? Essa concepção da teoria dualista de Stabler ficou muito famosa, e é bastante interessante da gente discutir, né? Bom, depois daí a gente volta ao Cipriano Carlo Lucchesi, naquele livro que eu mostrei para vocês, né? Que o Cipriano Carlo Lucchesi vai trazer também algumas divisões. Mostramos a do Dermeval Saviani nesse livrinho, que ele vai dizer, divide as teorias educacionais em críticas reprodutivistas e não críticas, não é isso? E agora o Lucchesi vai trabalhar com umas divisões um pouco mais elaboradas nesse livrinho aí, Filosofia da Educação. Ele vai chamar as teorias liberais, que seriam as não críticas do Dermeval Saviani, né? E vai botar do outro lado umas denominadas de progressistas, que são as teorias chamadas críticas, não as críticas reprodutivistas. O Lucchesi não toca na crítica reprodutivista. Ele vai trabalhar com as liberais e com as progressistas, né? As progressistas também poderiam ser chamadas de críticas, depois a gente vai ver isso. Então vamos lá ver como é que o Lucchesi desenvolve essa perspectiva aí da sua educação, né? Então essas tendências pedagógicas por Lucchesi, né, ela parece uma perspectiva de liberal, que é uma pedagogia conservadora ou liberal renovada, né? E essa concepção vai trabalhar com aqueles interesses individuais do sistema capitalista, vai se sustentar na ideia que a escola tem a função de preparar o indivíduo para a sociedade, né? Tentando não levar em conta as desigualdades oriundas de uma sociedade meritocrática, capitalista e individualista. Então essa ideia da pedagogia liberal é aquela ideia da pedagogia tradicional, né? Ou conservadora, são sinônimos, né? A ênfase vai ser no aspecto cultural do individualismo, né? Então essa pedagogia chamada de liberal, ela tem essa ideia tradicional, né? Que ela é liberal, que ela pode ser dividida em conservadora ou renovada.
mas ela é uma pedagogia ainda tradicional, perceba? Então essa pedagogia conservadora é aquela da ideia da educação redentora. E ele traz um aspecto que é renovado. A renovada é uma tradicional, mas ela traz algumas novidades dentro dessa concepção conservadora. Ela fala um pouco mais de algumas inovações, fala um pouco mais de trabalho, por exemplo, na equalização da relação professor-aluno, mas ela continua sendo uma pedagogia liberal conservadora, é uma liberal renovada, ela não é uma liberal tradicional conservadora, mas ela ainda está dentro daquela ideia dos interesses individuais do sistema, entendendo a perspectiva como uma perspectiva da educação redentora da sociedade. Ela não entende os condicionantes políticos, econômicos e sociais que muitas vezes vão cercear essa educação e muitas vezes vão fazer essa educação ficar subserviente ao sistema dominante, né? Bom, a outra perspectiva é uma tendência chamada liberal tradicional, né? Essa liberal tradicional vai trabalhar na questão do ensino humanístico, né? Numa cultura geral, naquela você já percebe a formação integral do indivíduo, isso é tudo uma perspectiva liberal tradicional, também chamada de liberal humanista, né? Os conteúdos, os procedimentos do ensino não têm relação com o cotidiano, nem no mundo, nem na realidade social, mas sim com uma área do conhecimento pedagógico, né? Então, o que vai ser trabalhado na história, o que vai ser trabalhado na língua portuguesa, é tudo aquilo em que o sistema pedagógico vai dizer que são os conteúdos a serem ensinados, né? Então, é uma perspectiva liberal que ele chama de tradicional, também daquele lado do conservadorismo, né? A liberal renovada vai entender que a educação é um processo interno, é um processo de adaptação ao meio, o sujeito que se forma no conhecimento, vai ter alguns aspectos da autoeducação, como Anísio Teixeira e Carl Roger, tornar-se pessoa, ou seja, há um processo todo de uma psicologia da aprendizagem e do empoderamento do aluno, né? Não só com a questão da autoeducação, mas também na questão do processo de autoconhecimento, é o tempo que se eclodem os processos de autoavaliação, ou seja, o aluno vai ter um investimento como se ele também fosse corresponsável pela sua educação, mas, ao mesmo tempo, é bastante desigual, porque o aluno não percebe as desigualdades e ele acaba sendo culpabilizado pelo seu próprio fracasso. Ou seja, é um processo muito complicado, por mais que muita gente ainda idealize uma educação de Anísio Teixeira, e essa concepção psicopedagógica de Carl Roger, de uma concepção em que a educação vai dar voz para que o aluno possa falar, possa participar do ensino, mas não percebe a questão perversa que é nesse processo liberal renovado, o aluno também se corresponsabilizar pelo seu fracasso. E muitas vezes o aluno não teria nenhuma responsabilidade por isso, já que ele está numa escola com péssimas instalações, péssimos processos educacionais, com professores já chegando à exaustão. Então, essa tendência chamada liberal renovada, ela vai trazer alguns aspectos de inovadores, como eu falei para vocês, né? Essa questão de Anísio Teixeira e Carl Roger, mas ela não consegue perceber a trama que ela foi envolvida, que é exatamente nesse processo de equalizar da voz ao aluno, ela também responsabiliza o aluno pelo seu próprio fracasso, né? Isso é bastante cretino, né? Ela é chamada liberal renovada e dividida em dois aspectos, a liberal renovada. A progressivista, que é de Dewey, Montessori e Jean Piaget, né, que vai se estabelecer muito na questão do desenvolvimento científico, inteligência da criança, e a não diretiva, que é baseada mais no Carl Roger, desenvolvimento pessoal, nessa psicologia da educação, que é a não diretiva, ou seja, que o aluno tivesse um ensino mais participativo, todo é co-decidido, o aluno tem voz, ele interfere no sistema, há uma equalização entre a relação de poder professor-aluno, por isso que ela é chamada não diretivo. O aluno também é chamado a participar do ensino, né? E a tendência liberal tecnicista, para fechar essa concepção aí de tendências liberais. Essa tendência liberal tecnicista é aquela que a gente vai perceber que algumas teorias educacionais, principalmente vindo do meio empresarial, formação de recursos humanos e tudo mais,
vai influenciar a educação como se a educação fosse uma sequência de processos, uma sequência de etapas. Se você cumprisse, entendesse e soubesse planejar essas etapas, você teria sucesso no processo educacional, e a gente sabe que nem sempre isso dá certo. Você pode ter um planejamento muito bom, um plano de aula perfeito, mas na hora H você não sabe lidar com as coisas, você não sabe entender nem fazer uma leitura crítica daquela realidade, daquele contexto, e a sua aula pode estar planificada, estruturada muito bem, mas na prática ela não dá certo. Então a educação, na verdade, nessa concepção liberal tecnicista, treina comportamentos e ajustes sociais, e a ênfase é na técnica de ensino e no gerenciamento empresarial da educação. O neotecnicismo trabalha hoje com essa história de aluno, cliente, etc, com essa história de competências, né, habilidades e competências. Isso é tudo neotecnicismo revigorado. Mas nessa época, o Cipriano Carlos Luquezzi estava dividindo essa perspectiva bem diferente, né? Ele estava trazendo essa perspectiva de uma educação liberal, né? Que ela é tradicional, conservadora, mas ela também ela também se trabalha com a liberal renovada e com a liberal tecnicista. Então, na verdade, nós temos aí três tendências, né, de pedagogia liberal ou tradicional conservadora, como queira. Né? É a tendência liberal tradicional, né, a liberal renovada e a liberal tecnicista. Lembrando que a renovada é dividida em progressivista e não diretiva. Cuidado que isso cai muito, porque são umas subdivisões, e o Luquezzi sempre é figurinha carimbada em concurso. Entendo esse processo, guardem essas concepções, porque certamente Luquezzi aparece nos concursos na parte de fundamento pedagógico. Eu fiz um resumo aí, né, dessas perspectivas, né? A tradicional não diretiva e tecnicista, a tradicional tem a ênfase ainda no professor, é aquela mais conservadora, né? A liberal não diretiva e progressista, a ênfase já é no aluno, né? É aquele construtivismo educacional nas perspectivas de Jean Piaget e João Dewey, uma escola mais democrática, e também aquela ideia daquela psicologia do sujeito, do conhecimento do indivíduo, que o aluno é chamado a participar, por isso que era chamada não diretiva. Né? E a tecnicista, a ênfase é no processo, nas etapas, no gerenciamento desses processos todos. Né? Bom, a pedagogia progressista que o Luquezzi vai dividir será a tradicional, com as suas divisões e subdivisões, e agora a progressista. Ele vai lembrar do Georges Niders. Georges Niders até aparece num textinho aí com a Carmen Lúcia Soares. Né? Só que o Georges Niders que ele está falando é escola, classe, luta de classe. Os Niders que a Carmen Lúcia Soares estava falando é do Alunos Felizes, que é um autor bastante lido. Então, ele vai dizer que ele chama de progressista e não crítica em homenagem ao Jorge Niders, que o Jorge Niders fez essa divisão, né, de pedagogia tradicional e progressista. Cuidado para não confundir com a progressivista, que é uma subdivisão dentro da liberal. Né? Então, eu acho que o termo que ele usou não foi bom, mas tome cuidado com isso. Então, a pedagogia crítica ou progressista, ela vai analisar criticamente a sociedade em que essa educação se dá. Então, a relação da educação com essa sociedade vai ser sempre conflituosa, né? E vai fazer sempre uma crítica a essa sociedade capitalista, que é excludente, que é meritocrática, que é individualista, e vai entender que a educação tem um papel importante nesse processo de transformação social. Bom, então ela é pensada também com subdivisões, libertadora de Paulo Freire, uma realidade social opressora, e vai ser contra a domesticação, a favor de uma humanização tanto da sociedade como da escola, aquela concepção bancária que ele vai criticar de uma educação tradicional, que o aluno é identificado como um receptáculo vazio, e o professor vai depositando conhecimento como se a gente vai na caixa do banco fazer depósito na nossa conta. É uma concepção que ele não aceita, ele vai dizer que todo aluno tem já um conhecimento, esse conhecimento tem que ser valorizado, é um conhecimento da sua vida, da sua cultura, e precisa ser mobilizado para que a partir daí o aluno entenda que a cultura dele é valorizada. Então, Paulo Freire trabalha com aqueles temas, aqueles temas e palavras-chave que são do conhecimento
desses grupos, lembrando a todos e a todos que Paulo Freire trabalhou muito com a alfabetização de adultos, né? Não só com isso, mas isso foi o método Paulo Freire, está muito baseado nisso, né? Então, a concepção libertadora de Paulo Freire é pensada também numa pedagogia progressista ou crítica. A libertária, né, que vai trabalhar com uma concepção de autogestão, democratização e descentralização da instituição de ensino contra essa dominação estatal, que muitas vezes emperra e controla todo o processo de gestão, não só da escola, mas do sistema de ensino. Então, a ideia da autogestão, os professores vão escolher seus diretores, vão escolher os seus superiores, né? Então, é um processo que acredita na democratização e na descentralização da instituição de ensino, para que essa educação possa ser mais autônoma, né? E possa ser mais crítica, para que atinja o seu papel na sociedade, que é de transformação dessa sociedade. E a crítica social dos conteúdos, que é a mais famosa da teoria progressista ou crítica, né? Que vai trabalhar com a questão da relevância social, já que a gente tem que fazer análise crítica dessa sociedade capitalista, então os conteúdos devem nos ajudar a fazer essa análise crítica. Então os conteúdos devem ser de relevância social. Se o conteúdo não tiver essa capacidade de revelar, de ajudar os estudantes a analisar a sociedade, né? Esse conteúdo não deve ser trabalhado. Então, todo conteúdo que vai para a sala de aula, todo conteúdo que vai para uma quadra, todo conteúdo que vai para um laboratório, deve ajudar os estudantes a fazer uma leitura crítica da realidade numa perspectiva de transformar essa realidade, né? Então, isso aqui é importante. Então, vai dizer que essa escola tem que ser democratizada e, por isso, tem que ter conscientização dos condicionantes históricos, né, dessa subvenção autoritária da escola, essa dominação e subserviência da escola para os sistemas de governo, para as classes dominantes, tem que romper com essa concepção crítica reprodutivista, e para isso há uma necessária conscientização dos estudantes e também dos professores, né? E para isso essa teoria crítica social dos conteúdos vai se fundamentar no materialismo histórico dialético, da questão da síntese dialética, e vai trabalhar com essa concepção de uma educação transformadora, mas basicamente baseada numa concepção do materialismo histórico dialético, né? As de cima, libertadora e libertária, também tem uma concepção progressista de esquerda, mas não tem essa ligação tão forte com o materialismo histórico dialético, apesar que, como ser progressista, tem essa perspectiva de transformação social, né? Mas ela também, essa perspectiva de transformação social também está na escola de Frankfurt, em outras escolas de pensamento. Bom, e o Lucchesi, quando faz essa análise entre teorias ou pedagogias liberais e progressistas, ele vai pensar no papel da escola, conteúdos e métodos, no relacionamento professor-aluno, nos pressupostos dessa aprendizagem e das manifestações da prática escolar. Então, eu fiz uns quadrinhos aí para a gente bater bem isso, né? Então, a teoria ou concepção liberal tradicional, o papel da escola é a preparação intelectual e moral dos alunos, né? O papel da escola na liberal renovada progressista é adequar os estudantes às necessidades individuais e ao meio social. A renovada não diretiva é formação de atitudes, é formação do indivíduo. Esse aluno vai tentar entender o seu lugar e esses problemas psicológicos vão ser elucidados. E da liberal tecnicista, o papel da escola é modelar ou ajustar o comportamento humano através de técnicas específicas, a partir daquele gerenciamento empresarial. Como é que é os conteúdos na liberal tradicional? Conhecimentos e valores sociais acumulados e repassados como verdade. Como é que é na liberal renovada progressista? São conteúdos estabelecidos a partir de experiência frente aos desafios cognitivos, né? Pensado nessas concepções de Jean Piaget, John Dewey. E a liberal renovada não diretiva? Os conteúdos ênfase na comunicação, na transmissão, esses conteúdos são secundários. Os alunos vão buscar esse conteúdo e vão construir esse conteúdo nessa perspectiva de interação com os professores, nessa perspectiva de uma escola não diretiva, em que há aspectos de planejamento compartilhado, de codecisão. E a liberal tecnicista? Os conteúdos científicos, baseados na progressão e na lógica dos especialistas, principalmente no acúmulo desses conhecimentos, né? Métodos: exposição verbal, na liberal tradicional, liberal renovada progressista, aprender fazendo, né? Tem um método aí de work in progress. A liberal renovada não diretiva, os métodos
não são valorizados, o professor é um orientador, um facilitador, já que esse planejamento é compartilhado, também esse método vai ser repensado junto com os alunos. Na liberal tecnicista, controle de transmissão. O método é importante porque, como eles acreditam no processo, quanto mais esse método controlado, pensado, planificado, melhor. Relação professor-aluno na liberal tradicional. Relação de autoridade, o professor é o centro do processo. Na liberal renovada, relação professor-aluno não há lugar privilegiado. Na liberal renovada não diretiva, relação professor-aluno centrada no aluno, tentando equalizar essas relações de poder. Liberal tecnicista é a relação professor-aluno, o professor administra o planejamento, executa esse planejamento. Pressupostos e manifestações dessas concepções, né? O ensino é repasse de conhecimentos, ainda bem atuante. Pressupostos e manifestações. Aprender é motivação, é descoberta, é um processo de redimensionar todos esses parâmetros. Liberal, renovado, não diretiva, pressupostos e manifestações, motivação e autoavaliação é bastante expressivo, né? Esse aluno coparticipando é interessante. Liberal tecnicista, pressupostos e manifestações, é um ensino eficaz, dependendo da técnica. Anos 50, é uma concepção também um tanto quanto reduzida do potencial da educação, mas tem uma atuação importante a partir da década de 50. Vamos passar rápido, porque essa aula está ficando muito longa, eu já olhei aqui, está mais de 40 minutos, eu queria fechar ela com 30, mas não vai dar porque essa parte é muito grande. Como é que são esses pressupostos a partir da progressista libertadora? Papel da escola, sua marca é o ensino não formal, professores e alunos estão mediatizados por uma realidade, o conhecimento do aluno é valorizado. Progressista libertário, papel da escola, exercer função libertária da autogestão. Progressista, crítica social da escola, papel da escola é transformação social, democratização da sociedade. As outras também vão ser, mas ela vai dar mais ênfase a isso. Conteúdos, a libertadora. Temas geradores, com a concepção de Paulo Freire, problematizado no cotidiano dos alunos. Progressista libertário, conteúdos são estabelecidos a partir dos interesses dos alunos e não são cobrados. Progressista, crítica social dos conteúdos, conteúdo de relevância social, concreto e vividos pelos alunos. Método. Na libertadora de Paulo Freire, dialógico, grupo de discussão. Na libertária, método, vivência grupal e autogestão. Progressista, crítica social dos conteúdos, método subordinado aos conteúdos sociais, né? Com a ideia da questão dialética funcionando bem aí nessa metodologia. Relação professor-aluno é horizontal na libertadora, não há hierarquia. A libertária, não diretividade, o professor é um libertador, muito parecido com aquela, um orientador. Né? Progressista, crítica social dos conteúdos. Aluno é um sujeito, professor é mediador, ambos estão pensando na melhor forma de atingir o conhecimento. E pressuposto da libertadora? Pressuposto de manifestações. A educação é problematizada na realidade concreta, exterior, em várias partes do Brasil, tem essa perspectiva libertadora do Paulo Freire. Paulo Freire trabalhou pelo mundo inteiro, espalhou essa metodologia. Lembrando que o método Paulo Freire é centrado na educação de adultos. Pedagogia libertária, pressupostos e manifestações. Combate à burocratização, aspectos não formais, negação de uma repressão, né? E em outros aspectos, como ela se transmite e não está informado, segundo o Lucchesi. Progressista, crítica social de conteúdo. Pressupostos e manifestações, aprender desenvolvimento, da capacidade de compreender e transformar a realidade. E essas manifestações também, por Lucchesi, não está informado. Ou seja, quando se fala das manifestações, é onde ela está correndo com mais evidência. Né? A libertária, a do libertadora, do Paulo Freire, em vários lugares do mundo. A libertária, o Lucchesi não encontrou ainda lugares assim da sua grande dimensão. E crítica social também não. Lembrando que esse livro do Lucchesi é da década de 80. Bom, a gente vai dar uma parada por aqui. A aula ficou grande, ela ficou com 40 minutos, eu peço desculpa, 43 minutos. A gente continua na parte 2. É porque eu queria dividir essa parte só em 2 aulas. Tá? Correu um pouco, mas vocês podem ver isso com calma, que vocês podem ver várias vezes. A outra eu vou ficar mais calmo e vou tentar centrar, porque tem muita coisa nesse aspecto de fundamento pedagógico. Gente, grande abraço.